Olá pessoal, iremos falar sobre a dioctofimatose renal bilateral disseminada em cão. O grupo é composto por Gabriele, Hilary, Jorge, Karina, Poliana e Stephanie. O objetivo desse trabalho é descrever a ocorrência de dioctofimatose renal bilateral disseminada em cães de pelota na região do Rio Grande do Sul. O nome desse parasita é Dioctofime renale, é um nematóide e ele é conhecido como verme gigante do rim. Os cães são considerados de pouca importância para o ciclo, mas podem atuar como hospedeiros definitivos, terminais ou anormais. É uma zoonose, pois acomete seres humanos também. Esse parasita vai acometer o rim, principalmente o direito, e ele penetra na cápsula renal e invade o parênquima, destruindo completamente o órgão. O parasita ele pode ser encontrado no peritônio, glândula mamária, bolsa escrotal, tecido subcutâneo, útero, ovário, cavidade torácica, pericárdio, linfonodo mesentérico e no espaço intradural. Os parasitas adultos se reproduzem normalmente no rim direito e as fêmeas liberam os ovos através da urina. Os sinais clínicos costumam ser inespecíficos ou até mesmo ausentes. Quando observado algum sinal, ele vai consistir em disúria, hematúria e dor lombar. O diagnóstico é baseado no exame ultrassonográfico ou na detecção de ovos na urina, mas pode ser feito também através da necrópsia. O tratamento é caracterizado pela nefrectomia e remoção cirúrgica dos parasitas. Regiões com grande potencial hídrico possuem maiores chances de ocorrência da dioctofimatose pelo fácil acesso dos animais aos hospedeiros. Sobre materiais e método, todos os dados de dioctofimatose de uma cadela foram obtidos junto ao clínico responsável. A necrópsia foi realizada no Laboratório Regional de Diagnóstico e foram registradas as alterações macroscópicas. O fragmento de órgão foram fixados em formalina tamponada a 10%, processados rotineiramente e cortados em secção de 3 milímetros e corados com a técnica de hematoxilina e eosina para análise histopatológica. Agora eu vou falar sobre os resultados e foi atendida no ambulatório veterinário do Hospital da Universidade Federal de Pelotas uma cadela sem raça definida de 2 anos de idade, semi-domiciliada com suspeita de corpo estranho intestinal. Apresentava desconforto abdominal, fezes sanguinolentas e anúria há 24 horas, o que impossibilitou a realização do exame de urina. No hemograma, a quantidade de leucócitos estava acima do normal, com desvio à esquerda, que é um sinal de produção aumentada de neutrófilos, o que na maioria dos casos indica um processo infeccioso agudo em curso e elevação dos compostos nitrogenados como a ureia. A cadela foi encaminhada para o exame ultrassonográfico e foram observadas alterações em ambos os rins. No rim direito havia alterações no formato anatômico com dimensões aumentadas e contorno irregular. Evidenciou-se a presença de estruturas tubulares apresentando finas paredes hiperecogênicas, ou seja, mais claras na imagem, ocupando todo o parênquima do órgão, sugerindo o parasitismo por Dioctofime renale. Já o rim esquerdo apresentava formato anatômico preservado, dimensões aumentadas e contorno irregular. A relação córtico-medular apresentava-se alterada, com a cortical espessada, hiperecogênica, heterogênea e perda de definição córtico-medular. A pelve renal estava preservada. Assim como no rim direito, no esquerdo foi observada uma estrutura tubular apresentando finas paredes, sugerindo também o parasitismo. Não foram identificadas outras alterações nos outros órgãos da cavidade abdominal. Foi estabelecida terapia de suporte com antibióticos e fluidoterapia, porém o animal veio à morte antes de ser conduzido para a nefrectomia. Com isso, foi encaminhado para a necrópsia do laboratório da universidade. Na abertura da cavidade abdominal, observou-se que o aumento estava enegrecido. Macroscopicamente, os rins eram esbranquiçados e amolecidos. Ao corte do rim direito, observou-se a ausência do parênquima, que estava cístico e com exudato serossanguinolento. Havia 4 exemplares fêmeas do parasito, que mediam 8, 34, 37,5 e 67 centímetros. A cápsula renal estava espessa e apresentava placas multifocais esbranquiçadas, irregulares e de consistência dura. Na análise histopatológica do rim direito, havia perda do parênquima renal com redução do número de glomérulos e túbulos renais. Observou-se nefrite caracterizada por infiltrado de células mononucleares e presença de cilindros hialinos. Havia fibroplasia intensa e difusa em resposta à destruição do parênquima. Ovos do parasito foram observados. Metaplasia óssea multifocal foi identificada em áreas da cápsula renal.
O rim esquerdo apresentava proliferação moderada de tecido conjuntivo fibroso na pelve renal e deposição de ovos. Na pelve, havia um parasita macho de 22 centímetros. Notavam-se áreas avermelhadas e amolecidas distribuídas pelo parênquima. Ainda observou-se aderência e espessamento da cápsula renal com hemorragia subcapsular. No baço, havia áreas de cicatriz. Ainda, livre na cavidade abdominal, próximo ao rim direito, havia outro parasita macho de 30 centímetros. No fígado, havia região cicatricial no lobo em contato com o parasita. No tórax, foi encontrado livre na cavidade e formando impressão sobre a gordura pericárdica um parasita macho de 20 centímetros. No parênquima pulmonar direito haviam 2 nódulos vermelhos enegrecidos. O diafragma apresentava múltiplos nódulos esbranquiçados, aderidos e avermelhados de aspecto fibrinoso. A bexiga possuía conteúdo escurecido e pastoso, e na luz e parede da bexiga observou-se acentuada presença de ovos do parasita, os quais também foram identificados na luz dos ureteres. Ovos foram encontrados também no parênquima pulmonar, sem resposta tecidual. Ainda observou-se peritonite granulomatosa. A metaplasia óssea multifocal foi identificada em áreas da cápsula renal, como pode ser analisado na imagem do parênquima do rim direito, e na imagem da direita mostra acentuada presença de ovos do parasita na luz e parede da bexiga. Nessa imagem, a gente pode ver o ureter esquerdo da cadela parasitada por Dioctofilme renale, e na luz do órgão a gente observa os ovos do parasito. Já na discussão, é relatado que o parasitismo bilateral renal, tal como mostrado no caso, ele é raro. E também é importante o local que ela vai penetrar no trato gastrointestinal dos animais, do hospedeiro definitivo, porque vai determinar a localização do parasita adulto. Por exemplo, a curvatura, se penetrar na curvatura menor do estômago, ela vai evoluir para a forma adulta no lobo hepático e vai possibilitar que o parasito se encontre de forma livre na cavidade corpórea. E se for na curvatura maior do estômago, eles tendem a se localizar já no rim esquerdo. E quando é na parede do adenal, é no rim direito. Sendo assim, embora raro, houve presença dos parasitos em ambos os rins e também na cavidade torácica abdominal. Também foram observadas algumas lesões diafragmáticas nesse animal, mas ele não manifestava sinais clínicos e provavelmente estaria relacionado ao tempo de evolução. E a identificação desses parasitos também, ela foi baseada na característica de coloração corpórea, que é avermelhada por causa da prática de hematofagia dos parasitos. Então, como que ocorreu esse parasitismo do rim esquerdo? Ele pode ter ocorrido por via ascendente, porque no ureter esquerdo estava repleto de ovos do parasito, que pode indicar isso. Lembrando que no animal foi encontrado 4 fêmeas e 3 machos. E quanto ao sinal clínico? Bem, os animais afetados por esse parasitismo eles podem ser assintomáticos ou ter alguns sinais clínicos que variam de acordo com a localização, grau de desenvolvimento, dentre outros. E no animal, o sinal clínico descrito no artigo era característico de síndrome urêmica em consequência da insuficiência renal crônica devido ao comprometimento bilateral do rim. A confirmação do diagnóstico é realizada através da necrópsia ou por exames complementares, como ultrassonografia e urinálise. A ultrassonografia da região abdominal permite identificar alterações presentes de estruturas compatíveis com o Diectofilma renalis, no trato urinário e nos outros órgãos, e o pronto estabelecimento do tratamento preconizado. Quanto às principais características macroscópicas da parasitose, a gente pode citar a destruição das camadas medular e cortical renal, para ação de enzimas esofágicas do parasito, né, e redução do órgão a uma cápsula fibrosa. Porém, essa destruição ela também está associada à hidronefrose causada pelo alojamento do exemplar e consequente obstrução pélvica. O rim esquerdo apresentava lesão renal na pelve, provavelmente devido ao tempo de obstrução, uma vez que o cão veio à morte antes da progressão no processo nesse rim. E o rim direito apresentava características mais evidentes do parasitismo, como destruição das camadas medular e cortical, estando reduzido a uma cápsula fibrosa. Ainda era possível observar áreas branquiçadas, irregulares e consistência dura, devido à constante agressão da cápsula pelo parasita. Quanto às alterações histopatológicas, teve necrose, reação inflamatória, granulomatosa ou mononuclear, atrofia e fibrose do parênquima renal, caracterizando o parasitismo por nematóides em cães. Já a metaplasia óssea, ela é observada no presente estudo, é descrita na parede dos rins e nos furões e visões, raramente acontece em cães. E diversos autores indicam que o tratamento cirúrgico ou com nefrectomia, que seria a remoção,
ele é apenas no rim acometido, e a nefrotomia quando ambos os rins são acometidos, e ainda pode realizar a remoção cirúrgica do parasita. Quanto à presença desse animal em diversos seres, em humanos ele geralmente está associado ao consumo de rãs e peixes mal cozidos. Em cães, pode ter a ver também com o consumo de rãs e peixes, mas também ratos, roedores que consomem esses peixes, depois, quando consumidos pelos cães, podem acabar fazendo um intermédio dessa contaminação. E a região, né, do estudo, ela também é uma região muito propícia por causa do seu potencial hídrico. Sendo assim, podemos concluir que a região do Rio Grande do Sul ela tem condições favoráveis para a ocorrência desse parasito, o Dioctophyma renale, e os cães eles podem apresentar a forma disseminada do parasitismo que pode ocasionar a morte. E também que o exame ultrassonográfico ele é importante, ele é um grande aliado no diagnóstico precoce desse parasitismo, evitando a disseminação do parasita.